O Ministério da Economia, com aprovação do Congresso, cortou ontem 92% da verba destinada à ciência e pesquisa no orçamento. Fica claro que não são só os seus dólares que o Paulo Guedes quer ver no exterior. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo. A gente mora num país em marcha ré. Nós não estamos andando para frente, nós não estamos só parados por causa da crise econômica ou da pandemia. A gente, num esforço coletivo, capitaneado pelo governo federal e impulsionado pelas redes sociais, está andando conscientemente e voluntariamente para trás. Eu vou falar desse corte nas pesquisas, mas não é o único sintoma. Deixa eu ler o trecho de uma notícia para você. O presidente do Conselho Federal de Medicina, CFM, Mauro Luiz de Brito Ribeiro, investigado pela CPI da Covid, disse em entrevista ao Estadão que estudos científicos internacionais adotados como parâmetro pela Organização Mundial da Saúde não são suficientes para que o Conselho condene o uso de hidroxicloroquina e cloroquina no tratamento precoce da infecção por Covid-19. Aí, se você não leu a notícia, vai estar se perguntando: se a ciência não serve para pautar a atuação dos médicos, pelo que eles devem se pautar? E o Dr. Mauro Ribeiro te explica na mesma reportagem. A experiência observacional do médico que atende aos pacientes da pandemia nos hospitais e postos de saúde também deve ser levada em conta na decisão de prescrever a cloroquina ou não. É diferente o médico que fica no ar-condicionado lendo estudo e que nunca viu um doente na vida. Pois é, eu sempre disse aqui que compreendia totalmente o uso da hidroxicloroquina e outros medicamentos lá no início da pandemia, quando alguns médicos e pesquisadores garantiram que os medicamentos poderiam ajudar. Num vídeo resgatado pelo Intercept Brasil, um vice-presidente do conselho, o Emanuel Fortes, chega a dizer, e eu não vou tirar a razão dele, que é melhor ministrar um medicamento off-label com possibilidade de funcionar do que não ministrar e depois ser processado por negligência. Só que o argumento passa a não fazer nenhum sentido, muito pelo contrário, quando as autoridades científicas do mundo afirmam, sem margem de dúvida, e depois de estudos sérios e completos, que o remédio não só não funciona, como pode piorar o quadro. A experiência observacional do médico é muito importante na hora do diagnóstico. Para prescrever o tratamento, o que conta não é a experiência, ou pelo menos a experiência não é o principal. O principal é a ciência. Eu li num artigo outro dia, a medicina é uma prática, então sim, você aprende praticando. O aluno, antes de sair do curso, vai atender doente. Mas é uma prática sustentada pela ciência. Antes de botar a mão num paciente, o médico lê um monte de livros, assiste anos de aulas, bota a mão em cadáver primeiro, tudo com um fundamento científico. Ouvi do presidente do Conselho Federal de Medicina uma crítica aos médicos que ficam no ar-condicionado lendo estudo e nunca viu um doente na vida é um absurdo. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Tem gente que se dedica à pesquisa, a estudos, e tem gente que só se dedica aos doentes. O médico que segue o caminho da pesquisa científica em medicina, pode trabalhar sem ver doentes? Pode. Se o trabalho dele for compilar dados, coordenar e executar pesquisa. Agora, o médico que bota a mão em doente pode se dar ao luxo de deixar de ler estudos? Bom, deixar de ser médico ele não vai. Se não fizer nenhuma barbeiragem, vai continuar com o diploma. Mas um médico que não estuda tem tudo para ser um péssimo médico. Todo bom médico que eu conheci na vida passou a carreira inteira estudando. Estudando o quê? Os avanços científicos na área dele. Então chega um vírus novo e letal. Existe a possibilidade de que um medicamento barato, que não é nem um antiviral, possa ajudar no tratamento dessa doença nova causada pelo vírus. Ok, vamos nessa. Só que aí um monte de cientista que não está atendendo o doente, mas está ocupado, debruçado nos números e nos estudos de caso, batem o martelo e dizem: não funciona. A ciência, não a experiência observacional do médico, cria não uma, mas várias vacinas. Pronto, fim da conversa. Insistir no uso de medicamento que a ciência comprovou que não funciona é mais do que negacionismo, é obscurantismo. Tem lei para isso, tem código de ética. Não se pode fazer as pessoas de cobaia.
Vou repetir para não ser mal interpretado. Eu entendo e respeito médico que usou cloroquina no desespero. Mas depois de quase 2 anos de pandemia, com milhões de mortos e vários estudos científicos, inclusive observacionais com dados coletados a partir de médicos que estão lá na ponta tratando os doentes, depois disso tudo, se a comunidade científica conclui que não funciona, não funciona. Se lá na frente descobrirem que foi tudo uma grande manipulação da Big Pharma para vender vacina, que se tomem as providências legais cabíveis. Mas se a gente não confiar na ciência, vai confiar em quem? No Bolsonaro com caixinha, correndo atrás da EMA? Veja como tudo é interligado. Politizaram o tratamento. Representantes da comunidade médica compraram um discurso. O presidente do Conselho Federal de Medicina tá pistola com a CPI da Covid porque ele entrou para o rol de investigados. Ele fala que a defesa é da autonomia do médico, não do tratamento em si. E ainda diz que a entidade se pauta pela ciência, não pela política. Mas se isso for verdade, por que justamente em relação à cloroquina ele achou correto ignorar a ciência? Por que o Conselho Federal de Medicina não emitiu uma única nota questionando o presidente da República quando o presidente da República falava mal de vacina, distanciamento e uso de máscara? Aí voltando aos cortes na ciência, 92%. Pesquisas vão ter que ser interrompidas no meio. As bolsas do CNPq já eram. E o que me deixa mais indignado é que a gente está falando de corte no orçamento de 635 milhões, que vão virar 55 milhões. O orçamento federal inteiro é de mais de 4 trilhões. Então parece que é muito dinheiro, mas é uma ninharia. Principalmente quando a gente considera que cada dólar investido em pesquisa gera 6 de retorno, segundo a Academia Brasileira de Ciência. Em que planeta essas pessoas vivem? Ou melhor, reformulando, o que eles querem fazer desse país? Um Paulo Guedes, que tem um offshore em paraíso fiscal e conhece o mundo todo, tem plena consciência do que está acontecendo lá fora. Ele tem plena consciência dos prognósticos do Fórum Econômico Mundial em relação à tecnologia. Milhões de empregos vão sumir. Várias profissões, não só empregos, vão desaparecer. Um monte de serviço local vai ser oferecido por empresas multinacionais de tecnologia, matando ou precarizando a indústria e até a agroindústria nos países que não investirem em pesquisa científica e tecnologia. A chamada fuga de cérebros, pessoas altamente capacitadas que vão embora do Brasil por falta de oportunidades aqui ou por ofertas melhores lá fora, aumentou 40% em 2020. Não que os governos anteriores levassem a ciência a sério no Brasil. Quem fez e faz isso é a Alemanha, a Coreia do Sul, a China, Estados Unidos. Mas o que o atual governo está fazendo é matar o futuro do Brasil. Não só porque está investindo muito menos, é por estar investindo muito menos no momento em que o mundo tem consciência de que país que não investir está ferrado. Numa era de automação, de inteligência artificial, de computador quântico, ainda existe esperança na iniciativa privada, mas cientista que está aqui, trabalhando para a empresa alemã, chinesa ou estadunidense, está criando patente para eles. Ah, a gente é o país do agro. Pois é, até a semente que a agroindústria planta paga royalty para a multinacional. Mas isso é problema para os nossos filhos. O Paulo Guedes e os filhos dele estão com a vida ganha, em dólar. Se a coisa apertar aqui, é só ir embora sem pular muro, pela porta da frente. Eu sou o Maurício Ricardo. Quando eu falo de ciência, eu me permito dizer para vocês aqui que eu tenho uma excelente escola de tecnologia com alunos em vários estados do Brasil e até no exterior. Link no post fixado. Inscreva-se no meu canal, ative as notificações, deixe seu like ou seu dislike. Seu comentário é muito importante. Estamos numa pandemia. Se for sair, faça o que a ciência diz. Use máscara. Obrigado, profissionais de saúde.